mais uma vez, né, conforme eu já falei, uma grande oportunidade a mim proporcionada no estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, pela instituição Cefec, casa que me acolheu com tanto carinho e me dá essa oportunidade, não só a mim, mas como a outros irmãos, de estudarmos juntos. Né? Estamos todos aprendendo juntos. E hoje vamos iniciar a primeira parte do capítulo 13, que tem como título Companheiro Libertado. Na realidade, nosso estudo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque vai ser talvez um pouquinho curtinho. E por que isso? Eu vou explicar. Nós entendemos por bem dividir o capítulo em duas partes, porque só que não duas partes iguais. A primeira parte, que é essa que nós vamos estudar hoje, ela é uma parte que eu entendi por bem assim dividir, que fala um pouco do lado moral, porque a segunda parte, que é a parte maior do nosso capítulo, do capítulo 13, vai falar sobre o processo desencarnatório de um lado mais científico. É o que nós vamos aprender no próximo capítulo, aliás, no próximo estudo, na segunda parte desse mesmo capítulo. O que nós vamos estudar hoje, que nós vamos conhecer um pouquinho, é a respeito do nosso primeiro companheiro libertado, que é Dimas. Então, nós vamos hoje conhecer um pouquinho da história de Dimas, assim como nos próximos capítulos, nós vamos conhecer a história dos outros nossos irmãos que também vão ser assistidos pela equipe de André Luiz no processo desencarnatório de cada um. Como a gente sempre faz, vamos começar entendendo o que nós vamos estudar nessa primeira parte do nosso capítulo. Nós vamos estudar um pouquinho e entender que há tempo próprio para reencarnar e desencarnar, mas sem dia e hora determinados, considerando como cada criatura usa o seu equipamento físico. Vamos conhecer um pouco sobre a existência terrena de Dimas, que é o primeiro companheiro a ser assistido em seu desencarne. Sua vida como fiel servidor do Cristo, dedicando-se aos sofredores através da sua mediunidade. Vamos falar um pouco sobre o desgaste do seu instrumento físico durante a constante dedicação que ele teve ao próximo, não havendo, portanto, nenhuma consideração descabida quanto ao auxílio que é prestado a ele no seu processo de desencarne, pela espiritualidade superior. E, finalmente, vamos aprender, através do próprio relato e exemplo de André Luiz, sobre o imperioso ensinamento que nos é muito difícil do não julgamento alheio. Então, nesse estudo, conforme eu já falei, gente, nós vamos dividir em duas partes, né? A primeira parte, que nós vamos estudar um pouquinho hoje, vai falar exatamente da necessidade de nós entendermos coisas assim que a gente acaba tendo hábito e adquirindo hábitos que nos passam, de pai para filho. Então, nós vamos entender um pouquinho a necessidade, principalmente enquanto espíritas, da gente não ser crente do determinismo. Como assim, crente do determinismo? É exatamente a gente entender que não existe, dentro da doutrina espírita, nenhuma programação absoluta. Uma das coisas que eu aprendi quando comecei a estudar a doutrina espírita, uma das primeiras coisas que eu aprendi
é que nada dentro da doutrina espírita é uma coisa determinada, é aquilo e pronto, e fechou o entendimento sobre aquele tema ou aquele tópico que se está estudando. Não, a doutrina espírita ela é ampla, ela é vasta, ela requer de nós muito estudo e muita dedicação, porque nada é, às vezes, aquilo que parece ser. Então, nós vamos entender que muitas vezes nós precisamos estudar um pouquinho mais, nos pegar a toda a literatura que a doutrina espírita nos oferece para a gente ampliar os nossos horizontes. Por exemplo, no nosso primeiro tópico, né, que a gente vai dar uma rápida olhada, a gente entender, conforme André Luiz fala, não há tempo próprio de reencarnar e desencarnar, mas não existe dia e hora determinados. A gente tem aquela mania de dizer assim, ninguém morre antes da hora. Morre sim. Isso é uma coisa que nós precisamos colocar na nossa cabeça. Às vezes até a gente, enquanto espírita, a gente fala isso. Ai, ninguém morre antes da hora. Tudo tem sua hora determinada. Isso é muito relativo. E André Luiz vai nos explicar isso. E é através do exemplo do nosso irmão Dimas que nós vamos entender sobre esse tema, um dos tópicos que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar a vida e o exemplo desse médium Dimas, esse irmão, que, aliás, foi, enquanto na carne, um médium excepcional, morador da cidade de Lavras, Minas Gerais. E nós vamos conhecer um pouco mais da vida dele, que nos passa tanto conhecimento. E vamos deixar a segunda parte para estudar efetivamente o desencarne dele, assim, tópico a tópico, de uma forma bem detalhada. Por isso é que hoje nós vamos conhecer a história dele e no próximo estudo nós vamos conhecer todo o processo, como se dá o processo, no caso dele, o processo do desencarne. Nós vamos ver ao longo do estudo, dos capítulos, que cada caso é um caso. Aí nos vem uma colocação muito interessante que André Luiz faz para Jerônimo. Ele faz a seguinte colocação: poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra? Completou a relação de serviços que o trouxera ao renascimento? Ou seja, em outras perguntas, em outros termos, ele perguntou se Dimas havia completado todo o processo direitinho, tudo que foi planejado, tudo que foi combinado antes. Aí nos vem aquela questão: nós temos hora certa para a gente desencarnar? Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Nosso lembretezinho para a gente anotar, saber onde a gente encontra isso. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 258. Então, gente, é o que eu estava falando anteriormente, né? Normalmente a gente se refere a uma pessoa, quando a pessoa desencarna, a gente fala assim: chegou a hora de fulano, né?
nós precisamos entender, é claro que nós não vamos nos aprofundar muito nisso, porque não é o foco do nosso estudo, mas é uma coisa que nos dá margem a novos estudos e que, com certeza, nós retornaremos a isso. Quando nós encarnamos, nós recebemos uma carga de fluido vital. É como se fosse uma pilha, né? A gente encarna e essa pilha ela é carregada com essa energia que nós chamamos de fluido vital. Mas o que é fluido vital? Só para a gente lembrar, porque a gente já estudou sobre isso, né? Em outros capítulos, outros irmãos também já trouxeram estudos sobre isso. O fluido vital talvez seja uma das modalidades mais importantes do fluido cósmico universal. O fluido vital é aquele que anima a matéria, é o que dá vida à matéria. E quando a gente encarna, a gente recebe aquela carga. Vamos nos assemelhar, vamos fazer essa analogia da nossa encarnação com uma pilha. Então, essa pilha, ela é carregada com esse fluido vital. E devido a fatores genéticos e também energéticos, nós temos um tempo, uma expectativa de vida, né? Então, X anos. A nossa pilha é carregada para que a gente tenha uma expectativa de vida de, um exemplo, 90 anos. Só que essa expectativa de vida, ela pode ser alterada para mais ou para menos, de acordo com o cuidado que nós vamos ter com o nosso corpo físico e também o cuidado com as energias e emoções que nós recebemos e que nós temos e nos permitirmos sentir. Então, é muito interessante quando os espíritos falam, aliás, com muita propriedade aí, sobre o livre-arbítrio. É exatamente o exercício do livre-arbítrio que leva o nosso perispírito a ter essas possibilidades de ser energeticamente modificado. Então, a alteração, dependendo do que a gente permita ou não, através do nosso livre-arbítrio, é exatamente essas nossas energias vitais que vão poder ser alteradas através do nosso livre-arbítrio. Aí nos vem, conforme nós falamos, sobre uma colocação bem interessante sobre esse livre-arbítrio que pode fazer com que nós abreviemos essa nossa carga vital, né? Abreviemos a nossa carga da nossa pilha. Então, isso pode se dar com a destruição do nosso corpo físico. Existe uma colocação muito interessante de um artigo de Richard Simonetti, que ele faz duas colocações bem interessantes quanto à destruição do corpo físico. Ele diz que essa destruição ele pode se dar de duas formas. De fora para dentro, com os vícios, a intemperança, a indisciplina, o álcool, o fumo, o tóxico, os excessos alimentares, tanto quanto a ausência de exercícios, de cuidados de higiene, do repouso adequado, que minam a resistência orgânica ao longo dos anos, abreviando a vida física. Ou seja, a nossa pilha vai descarregando mais rápido do que realmente ela deveria. E também essa destruição de dentro para fora. Como assim? Com o cultivo de pensamentos negativos, ideias infelizes, sentimentos desequilibrados. Isso tudo envolve ciúme, inveja, pessimismo, ódio, rancor, revolta, etc, etc. Esses sentimentos que nós conhecemos bem.
Essa colocação de Richard Simonetti é bem interessante, porque ela está num artigo publicado, inclusive, publicado por ele, na Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto. Eu achei muito interessante essa colocação que ele faz sobre como que nós podemos contribuir, vamos dizer assim, para a destruição do nosso corpo físico e assim diminuir a carga da nossa pilha. Então, de fora para dentro e de dentro para fora. Segundo André Luiz, raros são os casos em que os espíritos eles completam, vamos dizer assim, né, essa carga energética da pilha. Né? É muito difícil nós conseguimos completar o nosso combinado. Mas, através das experiências que nós vamos vivendo, nós vamos partilhando um com o outro, a gente pode, muitos conseguem, outros não, mas a gente tem e deve fazer o máximo para que nós possamos, pelo menos, chegar perto do nosso combinado, né? E o Richard Simonetti, ele nos oferta essas informações bem interessantes. Essa destruição do corpo físico de dentro para fora é muito interessante, funciona assim como se fosse um espelho. O nosso corpo, ele é como se fosse um espelho que vai refletindo através desses sentimentos, ele reflete isso nos nossos órgãos. O cultivo desses pensamentos negativos, desses sentimentos desequilibrados, acaba estourando em algum lugar do nosso corpo. E isso é cientificamente comprovado. Nós sabemos disso. Ele finaliza com uma colocação também bem interessante sobre isso. Ele diz: não somos proprietários de nosso corpo físico. Usamo-lo em caráter precário, como alguém que alugasse um automóvel para uma longa viagem. Há um programa a ser observado, incluindo roteiro, percurso, duração, manutenção. Se abusamos dele, acelerando com indisciplinas e tensões, envenenando com vícios, esquecendo os lubrificantes do otimismo e do bom ânimo, fatalmente nos veremos às voltas com graves problemas mecânicos. É interessante que ele faz essa analogia com o automóvel, e é fato. Se a gente for observar isso, foi exatamente, se a gente colocar, nós vamos ver isso agora mais à frente, foi o caso de Dimas. Só que o caso de Dimas, houve uma avaria no seu veículo físico, vamos dizer assim, né, no seu automóvel, houve uma avaria, mas por causas bem diferentes. Ele teve o corpo físico danificado, ele não completou o seu combinado, né, o seu programa reencarnatório, como Jerônimo informou a André Luiz, mas por outras causas, inclusive bem interessantes. Vamos conhecer um pouco da história de Dimas? Mas antes da gente entrar no assunto Dimas, se alguém quiser saber mais informações detalhadas, porque, gente, o que a gente traz aqui para estudo, né, o que nós estudamos juntos aqui, na realidade, são pinceladas. Nós precisamos, sempre que nos for possível, nós precisamos ampliar os nossos horizontes estudando, lendo, nos informando. Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, na parte que fala da lei de liberdade, nos itens 5 e 6, nós vamos ter uma ideia muito clara e bem interessante sobre livre-arbítrio e fatalidade. Então, vamos estudar mais um pouquinho, vamos dar uma olhadinha assim que a gente tiver um tempinho, vamos passar os olhos nessa obra fundamental, entre as outras fundamentais de Kardec,
que é o Livro dos Espíritos. Vamos conhecer um pouquinho do nosso companheiro, o nosso primeiro companheiro libertado, que é o Dimas. E, na realidade, eu fui pesquisar e observei que Dimas não é um personagem fictício. Dimas realmente foi o primeiro companheiro libertado pela equipe de André Luiz. Ele se chamava, enquanto na carne, de Dimas de Souza. Olha ele aí. Dimas de Souza. Ele nasceu em Lavras, né, nós conhecemos aqui bem próximo não, próximo, no dia 2 de abril de 1881. Ele tinha apenas o ensino fundamental, teve 24 filhos, sempre foi trabalhador, foi sapateiro, pintor de parede, nas horas vagas, né? Ele teve vários ofícios para o sustento da sua família. E ele tinha grandes faculdades mediúnicas, a psicofonia, a psicografia, a vidência, ele era médium de efeitos físicos, a xenoglossia e era também médico de cura. E pela história dele, que inclusive está publicado em um trabalho da FEB, há relatos que William Crookes se manifestava através dele, que era uma pessoa que só tinha o ensino fundamental, num fluente e excelente inglês. Ele nunca teve lazer, nem hora para atender aos necessitados. Isso tudo, gente, está no jornal eletrônico que se chama O Espírita Mineiro, da UEM, União Espírita Mineira, na edição de março e abril de 2007, número 296. Quem quiser saber mais sobre isso, existe um trabalho publicado pela FEB, de autoria de Zeus Vantuil, que se chama Grandes Espíritas do Brasil. É bem interessante. Então, esse artigo, eu tive a curiosidade de descobrir, com a ajuda de outras pessoas, outros amigos queridos, e esse documento foi uma pesquisa realizada por uma integrante da UEM, a senhora Angélica da Costa Maia, que, entre outras fontes, ela pesquisou e entrevistou uma das filhas de Dimas, a senhora Amália de Souza Silva, em Lavras. E, à época, ela tinha 85 anos. E Dimas, eu tive a oportunidade de ler a história de Dimas, era uma pessoa que não tinha absolutamente, praticamente estudo nenhum, sempre foi uma pessoa que lutou com muita dificuldade, ele descobriu a mediunidade dentro de uma cadeia. Ele foi preso pela ingenuidade, porque, como ele sempre fazia bicos, ele foi chamado para fazer um bico por uma pessoa de uma índole duvidosa, e essa pessoa fez um roubo em determinado lugar e fez tudo para que ele pintasse, Dimas pintasse, né? Quer dizer, colocou provas, plantou provas para que se incriminasse Dimas, e que Dimas fosse tido como autor desse crime. E, de fato, Dimas foi preso, e na cela foi quando a mediunidade se manifestou. E o espírito que deu, na realidade, ele começou a psicografar loucamente, né, nas paredes da cela, dizendo ele é inocente,
e o espírito começou a dar todas as pistas de quem era o autor do crime. E foi descoberto o autor acabou aceitando e dizendo que realmente havia, mostrando a autoria, dizendo que realmente ele era o autor do crime, de tudo que ele fez. Então, foi uma situação muito interessante. A partir daí, Dimas não teve mais sossego. Ele começou a manifestar várias faculdades mediúnicas, a vida dele através desse artigo, nesse jornal Vale a Leitura, e também nesse livro, né, de Zeus Van Tuyl, também da FEB Vale a Leitura, é um relato extremamente importante. E também há relatos que ele, através dele, o William Crookes se manifestava. E quem não sabe quem é o William Crookes foi o maior químico da Inglaterra. Era um espírita convicto, ele teve importantes experiências dentro da área da fenomenologia espírita, trabalhou no campo das investigações com o intuito, na realidade, de desmascarar os fenômenos espíritas, e, na realidade, acabou sendo o contrário. Foi um dos mais ferrenhos defensores da doutrina espírita. Inclusive, ele é autor de uma célebre frase em que ele fala que não digo que isso é possível, digo, isso é real. Mas no questionamento, voltando a Dimas, no questionamento que André Luiz levanta no início, que nós já lemos, né, que ele pergunta a Jerônimo, mas escuta, ele completou o combinado, o processo reencarnatório dele, todo tratado, ele foi até o fim, ele chegou até o fim, e Jerônimo, delicadamente, de uma forma muito tranquila e firme, mas pontual, fala para André Luiz, não, ele não completou. E aí André Luiz, isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante, começa a tirar conclusões precipitadas. Mas o importante é a gente saber que Dimas não completou esse tempo previsto, né, do roteiro das obrigações dele enquanto na carne, mas teve motivos mais que suficientes para isso. E é o próprio André Luiz que nos relata essas facetas, o porquê Dimas não completou satisfatoriamente esse plano dele. E aí André Luiz começa a fazer também um comparativo com ele mesmo. E aí nós fizemos um quadro comparativo de existências terrenas entre Dimas e André Luiz. Vamos ver por que Dimas não completou a sua jornada, mas que nem por isso ele vai deixar de ser auxiliado pela espiritualidade, até por uma questão de justiça, gente. Vamos lá. Nós fizemos um quadro comparativo de existências terrenas entre André Luiz e Dimas, isso relatado pelo próprio André Luiz. Vamos ver André Luiz. André Luiz foi médico, tinha uma vida financeira estável, as refeições, isso ele mesmo relata no capítulo, as refeições dele eram substanciosas, sempre nas horas certas. Era um homem de um nível intelectual elevado, né? Foi médico, era uma pessoa inteligente, era estudado, escolhia o assunto que ele queria estudar, os assuntos que ele tinha mais afinidade. Ele decidia como ele ia utilizar o tempo dele. O atendimento dele médico era criterioso, ou seja, ele escolhia os pacientes que ele queria atender. Às vezes o paciente era chato, ele não atendia, e ele teve excessos alimentares, abusou do álcool, teve sífilis. Então, o que acontece? Ele mesmo relata tudo isso, de toda
toda essa situação em que ele mesmo colocou o veículo físico dele, né? E aí ele foi, inclusive, nós sabemos disso, considerado um suicida inconsciente. Agora vamos ver Dimas. Por que ele não completou? Dimas teve muito mal o ensino fundamental. Teve uma infância muito sacrificada. Trabalhou desde cedo e arduamente para ter o mínimo acesso à informação. Sempre foi empregado, sempre fez bico, trabalhava como entregador de contas de luz, né? Porque na época a prefeitura fazia esse serviço e ele trabalhava, né, entregando as contas de luz e fez vários bicos, pintou parede. A situação financeira dele sempre foi muito difícil. Ele só teve acesso a livros básicos para leitura. Exerceu a mediunidade, depois que ela começou a aflorar, de uma forma quase que integral. Atendimento aos necessitados encarnados e desencarnados. Ele tinha na casa dele, gente, um quartinho do lado de fora, separado, em que ele fazia depois, altas horas da noite, depois que ele terminava todo o serviço, inclusive o serviço porque ele era médium de cura, e receitava, ele fazia as receitas, né, para os encarnados, e ele ajudou e curou muitas pessoas, né, através de sua mediunidade. E nesse quartinho, ele atendia também, ajudava os desencarnados. Privou-se, ao contrário de André Luiz, de leituras edificantes, porque não tinha tempo. Perdeu o conforto da vida social, ele não tinha dinheiro para manter, ter uma boa vida social, nem ele, nem a família. E com isso, porque ele tinha que trabalhar e também exercer a mediunidade até altas horas da noite, ele tinha pouco tempo para se alimentar. E, logicamente, debilitou a saúde dele. Né? Ele se dedicou tanto ao próximo, ele nunca recusou nenhum irmão que o procurasse, mesmo que fosse altas horas da noite. Então, de tanto a vida dele tão conturbada e com tanta dificuldade, acabou, logicamente, refletindo no seu veículo físico. Então, a gente pode observar que essas comparações que nós fizemos aí, o próprio André Luiz admitiu isso, foi o próprio André Luiz, Jerônimo relata tudo isso em relação a Dimas, e André Luiz fala dele mesmo, e ele até denomina a preocupação que ele teve quando ele questionou Jerônimo, né? Mas ele chegou até o final, ele até denomina essa preocupação como vergonhosa, ele assume esse questionamento vergonhoso em que ele se coloca, querendo, na realidade, se comparar, né, um pouco a Dimas. E ele questiona, inclusive, porque ele queria saber, porque ele fala isso no capítulo, por que tamanha consideração nessa com assistência individualizada, né, já que ele não completou esse roteiro das obrigações dele. E isso tudo, gente, se a gente analisar esse posicionamento de André Luiz, e isso é o que André Luiz quer nos passar, porque, conforme eu sempre digo aqui, a verdadeira lição de André Luiz, ela não é objetivamente científica, ela é também científica. A verdadeira lição de André Luiz é para a nossa reforma íntima, ela é moral. Nós precisamos trazer as lições de André Luiz para a nossa realidade, porque é isso que André Luiz quer. É para isso que ele escreveu tantos livros através do médium Chico Xavier. E isso tudo que ele mesmo relata, essa comparação que nós fizemos, nos remete a um outro sentimento muito importante que deve ser analisado e estudado por nós, todos nós. Nos remete ao julgamento alheio.
Terá sido, como fui, suicida inconsciente? Enunciando tal apreciação, ponderava sobre a tarefa especial de socorrê-lo. Então, André Luiz mesmo relata, como ele mesmo ele fica pensando, mas por que tanta gente mobilizada, né, para ajudar ele no desencarne? Se o irmão referido não completar o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Mereceria um movimento excepcional de assistência individualizada? Mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade, como aconteceu a mim mesmo? Então, gente, o que acontece? Nos remete a esse julgamento alheio. Quando Jerônimo responde a André Luiz que não, né, que Dimas não havia aproveitado todo o tempo prefixado, sem André Luiz perceber, como todos nós fazemos e nós sabemos disso, ele começou a se questionar no íntimo dele, chegou até a verbalizar isso para Jerônimo, né? E começou a fazer esse julgamento de valor, esse julgamento das atitudes de Dimas. Na realidade, todos nós costumamos a fazer esse julgamento todos os dias, com todas as pessoas e a todo momento. Nós fazemos isso sempre, mesmo sem nos dar conta. Existe uma colocação muito interessante no livro Quem é o Cristo, de Raul Teixeira, pelo espírito de Francisco de Paula Vitor, que diz o seguinte: como tem sido difícil encontrar os indivíduos ocupados com seus compromissos sem se perturbar com os compromissos dos outros. Comumente, deixa-se de atuar bem numa seara de responsabilidade pessoal para vigiar e interferir na seara de responsabilidade alheia. Como é fácil observar grande número de almas que vive mais preocupado em notar os outros do que cuidar de si mesmo. Percebemos, sem embargo, que essa neurose geral de fiscalizar a vida e os compromissos dos outros apenas diz respeito ao que é negativo, ao que se mostra equivocado, ao que é imprestável ao progresso da pessoa. São poucos os que se aplicam ao bem por terem visto a dedicação ao bem de seus vizinhos. Por mais que uma pessoa opine sobre a conduta de terceiros, interfira nas ações dos outros ou altere a rota dos semelhantes, com ou sem acerto, não deverá esquecer que a administração que lhe toca mais de perto, diretamente, é sobre a sua própria existência no mundo. Então, gente, nós devemos entender que a única coisa que realmente é válida, isso eu estou dizendo nós, todos nós, a única coisa que realmente é válida é o nosso auto-julgamento. Somente nós somos capazes de avaliar tudo o que se passa conosco, no nosso íntimo. Nós sabemos perfeitamente o que dói em nós sabemos o que nós sofremos, o que realmente nos agrada, o que nos faz sofrer, o que nos faz chorar. Só nós sabemos. Esse auto-julgamento é realmente nosso. Nós sabemos aonde o nosso calo aperta. Se muitas vezes nós sentimos que as pessoas que nos cercam, elas são incapazes de nos compreender e nos julgar adequadamente, como é que nós vamos julgar o outro? Não é verdade? Como é que nós vamos ser juízes imparciais dos outros? Não tem nenhum sentido. Então, é muito interessante a gente analisar
essa lógica do julgamento do outro. Porque o mais interessante, quando nós criticamos negativamente alguém, nós devemos observar o seguinte: se nós julgamos de forma negativa o outro, nós temos que entender que nós estamos nos obrigando a nos comportar de maneira diferente. Porque se nós estamos julgando o outro de uma forma negativa, então, implicitamente, nós não podemos fazer o que o outro está fazendo, não é verdade? E nós sabemos que não é isso que acontece. Infelizmente, não é isso. Então, nós devemos entender que o julgamento alheio é, na realidade, uma dos sentimentos mais difíceis para que nós possamos nos lapidar. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, e o nosso irmão José que nos fala através da indulgência. Interessante que todas as vezes que nós pensamos a respeito desse julgamento alheio, nos parece sempre claro, pelo menos a mim me parece muito claro, que uma expressão simples que Jesus usava, né, é aquela expressão que todo mundo conhece: não julgueis. A gente tem a impressão de que é uma faculdade que ainda não está disponível para nós, não é verdade? Eu acho, não tenho certeza, que nos falta competência espiritual para a gente entender esse não julgueis, essa lição deixada pelo mestre. Mas existem caminhos em que a gente pode trilhar, que a gente pode percorrer, e é isso que André Luiz veio nos mostrar, veio nos trazer nessa primeira parte, nessa primeira lição, através do nosso companheiro da vida dedicada, do nosso companheiro Dimas de Souza. Na realidade, André Luiz, ele nos mostra que existem vários caminhos que podem nos ajudar a ampliar essa visão para que nós possamos não cometer, pelo menos não tanto, esse julgamento alheio, né? E um desses caminhos é a empatia. É a gente entender que o outro tem o caminho dele, né? Eu tenho o meu, cada um caminha de um jeito. É difícil? É muito difícil. A gente pratica isso? Não. Não. A gente vai praticar isso? Talvez. Talvez. Então, que nós possamos sempre rogar a espiritualidade companheira, a espiritualidade amiga, que nos ajude a caminhar para que nós não caiamos nesse ritmo do julgamento alheio que nos é tão difícil, porque sem perceber a gente está julgando. E nosso estudo de hoje, eu quis trazer esse lado um pouquinho moral que André Luiz quis nos passar. Sou muito grata pela oportunidade que o Cefex sempre me dá, e eu encerro com uma frase do próprio André Luiz, que ele diz: o hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez, me impunha proveitosa decepção. Imaginem, se André Luiz vem nos falar de decepção, imagina o nosso caminhar. Até o próximo estudo. Muita gratidão por terem me ouvido.